Pessoal, eu sou o professor Fernando. Vou trabalhar com vocês hoje aí a aula prática de eletricidade básica. E o objetivo da nossa aula é aprender a utilizar o voltímetro e o amperímetro para medir a tensão e a corrente e verificar as leis de Kirchhoff. Então, para isso nós vamos começar com o multímetro. O multímetro, ele apresenta um computador onde a gente muda para utilizar como voltímetro, e ele pode ser utilizado para corrente alternada ou corrente contínua. Como o nosso primeiro experimento vai ser medir a tensão, a gente vai utilizar essa faixa azul, onde aqui é tensão e contínua. Do lado de cá seria tensão alternada. Então a gente vai mudar o comutador em função do que a gente quer medir. Como a gente vai medir então a tensão, a gente vai estar trabalhando e temos que tomar muito cuidado com a escala. E a escala, aqui a gente tem 200 mV, aqui 2000 mV, 20 volts, 200 volts e 600 volts. Então, em função da tensão máxima, a gente muda o nosso computador para fazer aquela medida. Tem que tomar muito cuidado, né, para saber qual a tensão tensão máxima que a gente tem para não queimar o aparelho. Muito bem. E nós temos os dois fios, onde a gente vai ligar no circuito. E o voltímetro, como vocês viram no nosso material, o voltímetro ele é sempre ligado em paralelo com o circuito. Então, como a gente tem os dois fios, o fio preto ele vai sempre ser utilizado no meio, que é o bore comum. Então a gente vai sempre ligar o fio preto aqui. E como a gente vai ligar o voltímetro, a gente vai ligar o fio vermelho nesse outro bore, que aqui nós medimos a tensão, miliampere, que é a corrente, ou resistência. Qualquer uma das três a gente vai estar ligando esse fio vermelho nesse bore. Muito bem, então aqui já está preparado o nosso aparelho, o nosso voltímetro. Então agora a gente vai montar o circuito. No nosso circuito a gente vai estar utilizando a nossa fonte de corrente contínua, a nossa breadboard, que é a base para a gente ligar os nossos resistores. Esse aqui, o resistor de 1 kΩ, nosso resistor de 3,9 kΩ, e esse resistor de 4,7 kΩ, e esse aqui o resistor de 6,8 kΩ. O nosso procedimento A, nós vamos ligar os 4 resistores em série e vamos determinar a tensão em cada resistor. Então, nós vamos ligar a fonte. Essa fonte vai estar ligada em série com os 4 resistores. Nós podemos observar então o protoboard, né, visto de frente, e aqui a visão por trás dele. A gente observa as trilhas, né, interligando os pinos. Aqui nós temos ainda um outro protoboard, né, de tamanho menor, mostrando a parte da frente e a parte de trás, né. Observe o detalhe ali dos pinos e as trilhas que interligam esses pinos. Temos nosso primeiro resistor de 1K em série, que nós temos aqui os 4 resistores serão colocados em série. Então colocamos o primeiro, junto com o primeiro agora vem o segundo,
ser colocado em série com o primeiro. Depois o próximo resistor também em série. E o último resistor. Tem os 4 resistores em série. A gente vai ligar. Vou botar o fio aqui só para completar. E para completar o circuito, vamos colocar fio. Então estão ligados 4 resistores em série. Esse fio sem resistência, a resistência dele é desprezível. E a gente vai ligar então nossa fonte no primeiro resistor. O terminal vermelho é o terminal positivo e o terminal preto é o terminal negativo. A gente liga. Então está ligado o nosso circuito. Então agora, primeiro nós iremos calcular os valores teóricos das tensões e vamos lançar na nossa planilha. Então, como nós vimos no nosso material, como os resistores estão ligados em série, a resistência equivalente é a soma total dos resistores. Então a resistência total do nosso circuito, só somar R1, R2, R3 e R4, que tem um valor de 16,4 kΩ. Então, uma vez conhecido a resistência total, conhecendo a tensão, a gente aplica a lei de Ohm, V igual a RI, a gente consegue calcular a corrente total do nosso circuito. Conhecendo a corrente total, aplicamos novamente a lei de Ohm para cada resistor. Então V1 é igual ao R1 vezes a corrente total. V2 é igual a R2 vezes a corrente total. E assim sucessivamente. Então a gente calcula e preenche a primeira coluna da nossa tabela com esses valores. Então, conhecendo a corrente, a gente calcula a tensão em cada resistor. Agora a gente vai determinar então o valor real, que é usando o voltímetro. A gente vai medir a tensão em cada um. O voltímetro ele é utilizado medindo a tensão sendo ligada em paralelo com cada resistor. Então a gente vai ligar, para ligar em paralelo, é só ligar cada terminal em uma ponta do nosso resistor. Então vamos medir primeiro o resistor R1. Resistor R1, como a gente viu, colocamos o fio preto no bone comum, o fio vermelho no bone da tensão. Então vamos colocar na segunda escala, que é em função do nosso valor em torno de 0,7 volts. Então aqui a gente vai colocar ponta de prova no início do resistor e a outra ponta de prova na segunda, fornecendo 729
milivolts, que é bem próximo do nosso valor teórico. Para o segundo resistor, a mesma coisa. Vamos colocar na ponta inicial do segundo resistor R2 e na ponta final do segundo resistor. Aí agora, como está na ordem de 2, nós precisamos aumentar a nossa escala. E a gente vai passar para a segunda escala, que ele mede até 20 volts. Então, vamos colocar a primeira ponta no início do resistor e a segunda ponta. Ele está sendo ligado em paralelo, indicando 2,80. 2,80. O terceiro resistor apresentou 3,45. E quarto e último resistor (4,98). Como o voltinho está marcando menos 4,98, porque a polaridade do nosso voltímetro está diferente da polaridade da fonte. Então, quando a gente inverte, 4,98 agora positivo, a gente inverteu a polaridade, dando certinho. 4,98 volts. Vocês podem ver que os valores que a gente mediu são muito próximos dos valores reais. Então agora a gente vai para a segunda parte do experimento, que é determinar a corrente em cada parte do nosso circuito. Para isso agora a gente vai mudar a posição dos nossos resistores, colocando montando um circuito com duas malhas simples. Então a gente vai colocar um resistor R1, o resistor R3, entre o resistor R1 e R3 a gente vai colocar o resistor R2 e depois do resistor R3, resistor R4. Então nós temos duas malhas e vamos determinar a corrente que passa em cada resistor. E o primeiro passo é fazer o cálculo teórico. A gente vai fazer o cálculo teórico utilizando as leis de Kirchhoff, onde a soma das correntes em cada nó, a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. E o somatório das tensões em cada malha vai ser sempre igual a zero. Então, usando esses dois conceitos, a gente calcula a corrente em cada ramo do circuito. E já fizemos os cálculos teóricos, encontramos o cálculo de a corrente em cada resistor, já está aí. Agora a gente vai verificar fazendo as medidas. Vamos alterar o nosso circuito. E por fim o nosso resistor R4. Para trazer a corrente de R2 e o R3, a gente vai ligar por um fio para fechar o nosso circuito. Então a corrente chega no resistor R1. Aqui nós temos o nó, onde uma parte, o I2 passa no R2, o I3 passa no R3, e o R4 que vai ser igual à corrente que passa no R3, porque eles estão em série. Então R3 e R4 estão em série, as correntes I3 e
e 4 são iguais. Aí a corrente 3 volta aqui, recebe a corrente 2 e retorna a corrente total. Então o circuito está ligado. Vamos colocar o polo positivo e o polo negativo. Então o circuito está ligado. Para medir a corrente, nós temos que ligar o amperímetro em série aos nossos resistores. Então nós temos que interromper o circuito após R1 e inserir o amperímetro. E agora nós temos que mudar, muita atenção, muito cuidado, porque o amperímetro, se você ligar o amperímetro de forma errada, você vai queimar o nosso amperímetro, porque o amperímetro ele tem uma resistência desprezível, muito pequena. Então ele não pode ser ligado em paralelo, ele tem que ser ligado em série com a nossa resistência. Então nós vamos ter que interromper o circuito para poder ligar e inserir o nosso amperímetro. Então nós mudamos agora o comutador para a faixa de corrente. Então nós temos essa faixa preta, a gente estava usando a faixa azul, que é tensão. Agora a gente vai mudar para a faixa preta em função dos valores que nós encontramos. Como a nossa maior corrente é 3 mA, então a gente vai colocar o comutador na escala de 20 mA. Então é a segunda escala para que a gente tenha uma leitura mais precisa. Então agora vamos interromper o nosso circuito, que eu quero medir a corrente I1. Então vou interromper meu circuito e vamos completar o circuito com o amperímetro. Então a gente vai ligar a nossa ponta de teste no resistor R1 e a segunda no resistor R2, fechando o circuito. Então fornecendo o valor de 3,11 mA. Só inverter aqui para poder pegar o sair aqui negativo, né? Então 3,11 mA, bem próximo do valor teórico encontrado. (3,11 mA). A gente volta a fechar o circuito. Agora nós queremos medir a corrente que passa em R2. Então nós temos que interromper o circuito R2, olha só, ele estava ligado aqui, agora passamos a ponta dele para cá. Então daqui para cá não tem contato, o circuito está interrompido. E vamos fechar o circuito novamente com o nosso amperímetro. Ponta de teste no final do R1, com a outra ponta do teste fechando o circuito, medindo uma corrente 2,33 mA. Agora a gente volta a fechar o circuito, vamos interrompê-lo. Agora o resistor R3, a gente interrompe o resistor R3
Então o circuito ficou aberto, não está passando corrente. A gente fecha o circuito com a ponta de teste. Daí 0,76 mA. 0,76 mA. Fechamos o circuito novamente. E vamos abri-lo em R4. O circuito agora está interrompido entre R3 e R4. Novamente fechamos o circuito. ,76 mA, o mesmo valor encontrado anteriormente, porque R3 e R4 estão em série. Então 0,76 mA. Então, novamente encontramos valores próximos entre os valores reais e os valores teóricos. Normalmente a gente os valores exatos a gente não consegue em função das perdas de carga que a gente tem no circuito, os erros de medida do aparelho, os erros que a gente encontra num experimento. Toda medida experimental ela é acompanhada de erros. Portanto, os valores são bem próximos, podendo confirmando assim as leis de Kirchhoff e a forma de medir a tensão e a corrente. Essa é a nossa aula prática e espero que todos vocês compareçam lá no polo para poder fazer essa aula junto com o tutor. Ele vai estar preparado para poder orientá-los, tirar qualquer dúvida, e eu também encontro sempre à disposição de vocês, através dos fóruns, através do e-mail. Qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. Então não esqueça de comparecer lá no polo para poder participar, porque essa aula será avaliada. Então a presença de vocês nessa aula prática é importante e espero que vocês tenham um bom aproveito e coloque sempre à disposição.